TCE julga contas de prefeitos e vereadores. Confira os resultados nesta edição. Parceria entre Tribunal de Contas e universitários leva aos alunos da rede pública informações sobre a importância da participação deles na fiscalização dos gastos com o dinheiro público. E também entrevista com a conselheira Doris de Miranda Coutinho, que fala sobre o lançamento do livro O Ovo da Serpente. No ar, o TCE Notícia. Olá! A gente abre o programa de hoje com os resultados dos julgamentos das contas públicas da última semana. Vamos acompanhar. Nas sessões das câmaras do dia 26 de abril, os conselheiros que compõem a primeira e a segunda câmaras do TCE julgaram dezenas de processos. Confiram primeiro as contas de ordenador de despesas reprovadas pela Corte de Contas. Julgadas irregulares as contas da Prefeitura de Tupirama, exercício financeiro de 2013, gestão do prefeito Sebastião de Lima Oliveira. Também reprovadas pela Corte as contas da Prefeitura de Nova Rosalândia de 2012, gestor responsável Enoque Portilho Cardoso. Prefeitura de Brejinho de Nazaré de 2012, gestor responsável Luiz Antônio Alves Saquetim. Decisão pela irregularidade na apreciação das contas da Prefeitura de Filadélfia, referentes ao ano de 2012, gestão do então prefeito Edenilson da Silva e Souza. Das câmaras de vereadores foram julgadas irregulares as contas da Câmara de Almas de 2013, gestão de Lilian Zora Soares da Silva Santos. Câmara de Arapoema de 2012, gestor responsável Edilson Pereira da Silva. Reprovadas as contas de ordenador de Fundo de Saúde de Araguatins de 2013. Gestoras responsáveis, Maria de Fátima Gomes Matos e Thalita Raquel dos Santos. Julgadas irregulares ainda as contas do Fundo de Assistência Social de Ponte Alta de 2013, de responsabilidade da gestora Nayara Teixeira Lima. Anotem aí as contas aprovadas pelo TCE. Prefeitura de Itapiratins, exercício financeiro de 2013, gestor responsável Márcio Pinheiro Rodrigues. As contas da Prefeitura de Cariri do Tocantins foram julgadas regulares com ressalvas, gestor responsável Almir Augusto de Lima. Instituto de Previdência Social dos Servidores de Miranorte de 2013, gestão de Elias Simão Dantas. Fundo de Saúde de Pedro Afonso de 2014, gestor responsável Euridinei Camilo de Oliveira Júnior. Fundo de Educação de Maurilândia, sob a gestão de James Melo Bezerra. Fundo de Saúde de Angico, gestão de Fatiana Carla Alves Souza. Fundo de Saúde de Dois Irmãos do Tocantins, gestão de Larla Verus Carrantes Pires Tosati. Fundo de Saúde de Rio Sono, exercício 2013, gestão de Samuel Arruda Neres. Fundo Municipal de Saúde de Itapiratins, também de 2013, gestor Renato Azevedo Souza. Julgadas regulares com ressalvas também as contas de ordenador de despesas do Fundo de Saúde de Rio dos Bois, presidente da instituição, Marcos Valério Oliveira Santos. Fundo de Saúde de Silvanópolis, gestora responsável, Marli de Souza Pires. Fundo de Saúde de Sucupira, gestão de Elisângela Ribeiro Fernandes. Fundo de Saúde de Tupirama, gestão de Elisângela Salé Saavedra. Fundo de Assistência Social de Miracema, gestora responsável Márcia Rosa Silva Borba. Fundo de Assistência Social de Luzinópolis, gestão de Rita Baiano da Penha. Fundo de Previdência Social dos Servidores de Dianópolis, gestão de Salvador Cerqueira dos Santos, de 2013. Da Câmara de Vereadores de Aparecida do Rio Negro, gestor responsável Sérgio Felicíssimo de Castro Neto. E Câmara de Muricilândia, gestão de Rony José da Silva. E agora vamos com a repórter Vilmara Bianchi, que está lá no Tribunal de Contas e traz mais informações sobre as decisões. E como acabamos de conferir, nas últimas sessões das câmaras, foram julgadas 26 contas de ordenador de despesas, entre outros processos. Inclusive, gestores terão que devolver dinheiro aos cofres públicos por terem cometido irregularidades. Dênia, e olha só, para mais informações sobre esses julgamentos, basta entrar no site do tribunal. O endereço é www.tce.to.gov.br, clicar no link Boletim Oficial e em seguida na edição 1608 do dia 26 de abril. Dênia,
É com você. Obrigada, Vilmara. Bom, e essa semana o Tribunal de Contas recebeu uma visita especial. Um grupo de alunos da rede pública de ensino foi conhecer de perto como funciona o TCE. Para mostrar os detalhes desse trabalho, o tribunal contou com a parceria dos universitários. De estudante para estudante, uma forma criativa de provocar nos alunos o interesse pela participação no controle das ações da administração pública. Os universitários do curso de Direito do CEUP-UBRA, em parceria com o TCE, ministraram uma palestra aos alunos do 9º ano da Escola Municipal Henrique Taloni de Palmas. Eu vejo que o projeto vem com esse intuito de proporcionar à comunidade palmense o controle, para elas exercerem esse controle e também o acesso às informações dos nossos órgãos públicos. Nesta aula diferente no Tribunal de Contas do Tocantins, a turma do ensino fundamental aprendeu sobre a importância do trabalho desenvolvido pelos conselhos, como o tutelar e o da educação, e em especial o despertar pelo interesse do controle social. Eu achei bem interessante, porque falar sobre o controle social é algo que a gente deve levar para a vida inteira, porque não precisa ter só as pessoas responsáveis com isso, que trabalham disso, vivem disso, mas sim a gente ter uma contribuição com isso para ajudar. Um passeio pelo Memorial TCE-TO também fez parte da visita dos alunos da escola Henrique Taloni. O grupo conheceu de perto um pouco da história da Corte de Contas. Por fim, acompanharam a sessão da primeira Câmara do Tribunal. É que é de extrema importância eles estarem conhecendo um órgão, feito o Tribunal de Contas, um órgão fiscalizador do dinheiro público, e é necessário que as crianças, os jovens, os adolescentes saibam trabalhar em prol de uma formação de uma sociedade melhor. Diante do atual cenário político brasileiro, uma obra que explica as razões que levaram a corrupção a se alastrar pelo Brasil é lançada no país e no exterior. O livro O Ovo da Serpente é de autoria da conselheira do Tribunal de Contas do Tocantins, Doris de Miranda Coutinho. Conselheira, muito obrigada pela participação, por aceitar o nosso convite para participar do TCE Notícia. Obrigada eu. Como surgiu essa ideia da produção do livro e explorar essa temática corrupção? Na verdade, isso é uma decorrência natural do exercício do controle externo, da minha dedicação ao controle externo como profissão há tantos anos. E a necessidade de colocar, de externar através de por escrito, através de um livro, isso tudo que eu tenho vivenciado, com relação às prestações de contas, a missão, enfim, as atribuições e competências do tribunal, num livro, de uma maneira, usando uma linguagem simples e didática para que possa, menos didática, mais simples, para que a gente eu pudesse com esses textos atingir qualquer cidadão, qualquer interessado, qualquer leitor, independente da formação dele. Ou seja, uma temática muito importante e, ao mesmo tempo, de fácil acesso. Sim, buscando com isso sensibilizar as pessoas para a importância do controle social. Explica pra gente como foi organizado o lançamento desse livro. Foi uma série, de lançamentos. Isso também eu vejo como uma decorrência natural do trabalho que eu venho fazendo ao longo, sobretudo nesse último ano, com vários artigos publicados em jornais de grande circulação, também nessa mesma linguagem. Então, acho que isso tudo favoreceu a receptividade tão boa dessa obra, de modo que nos lugares por onde eu já passei, tanto nos Estados Unidos quanto em Brasília, eu estou muito satisfeita com o resultado, com as presenças de advogados, ministros, conselheiros, procuradores
e da estudantes, muitos estudantes, alguns que já são meus leitores, outros que tinham ouvido a entrevista que eu havia dado pela manhã, de forma que eu estou observando que a temática as pessoas se interessam, que ela é interessante, e nós sabemos que trabalhamos com isso e sabemos o quão importante isso é para a vida para o nosso dia a dia, o quão importante é a participação cidadã. Mas eu estou impressionada com a receptividade, sobretudo, dos jovens estudantes ou já formados e interessados, ligados, antenados, querendo saber mais e mostrando que tem o desejo de ter essa participação cidadã para a consolidação da democracia, sobretudo num momento tão difícil como o que estamos vivendo hoje. Conselheiro, nós temos as fotos dos lançamentos, tanto nos Estados Unidos quanto em Brasília, foi um sucesso, né? Em Brasília, por exemplo, teve a presença do ministro Aires Brito. Sim, foi fantástico, muito gratificante para mim, sobretudo porque o ministro Carlos Brito é uma referência para todos nós que labutamos no controle externo. Ao longo dos anos, ele sempre, como ministro, como julgador, como doutrinador, ele sempre tem uma posição muito clara no sentido de fortalecer a missão constitucional dos tribunais de contas. Conselheiro, como a senhora mesmo falou há pouco, ao longo dos últimos meses, a senhora produziu muitos artigos com essa temática, inclusive publicados em importantes veículos de comunicação, como Valor Econômico, Estadão, Correio Brasiliense, todos com esse tema corrupção. Fala um pouco para a gente sobre essa proposta, né, de analisar a questão da corrupção. Eu sempre confronto a corrupção e com o trabalho afeto aos tribunais de contas. E o meu principal intuito não é salientar a corrupção em si, mas o papel do controle frente a essa situação e como nós podemos, exercendo bem nosso papel, fazer a diferença nesse cenário. E exemplo maior foi o exercício aqui durante o ano de 2015, onde o TCU posicionou-se tecnicamente, no parecer prévio das contas presidenciais, pela rejeição, e, em consequência disso, estamos vivendo tudo isso que está aí. Claro que não é um cenário positivo e gostaríamos todos de não estarmos vivendo isso, mas o fato é que ele surgiu do controle, surge toda essa situação envolvendo hoje o processo de impedimento da Presidente da República surgiu da ação, do cumprimento do dever funcional, do dever constitucional, das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas da União. Então, eu acho que esse é um momento muito importante para o controle externo no Brasil como um todo, porque nós mostramos que o nosso trabalho ele é de extrema relevância para o processo democrático, num governo republicano e para a lisura da administração pública. Acho que esse é o ponto mais importante que eu busco com os meus escritos, com os meus artigos, enfim, responder ou deixar bem claro à sociedade. Conselheira, e frente a esse problema tão sério no Brasil, a corrupção, como combatê-la? Eu penso que não existe caminho melhor do que o controle, né? O controle na sua face de controle externo e, sobretudo, na sua face de controle cidadão, né? Da participação popular exercendo de forma ativa o controle social. Então, acho que essa integração de instituições incumbidas disso, aliada à sociedade, que é o único caminho, ou ao menos o melhor caminho para chegarmos na efetividade das políticas públicas e aquilo que a gente almeja, que é a administração transparente e uma administração eficiente. Conselheira, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no TCE Notícia. Obrigada eu. E como a senhora destacou, a participação da sociedade é imprescindível. Faça a sua parte, denuncie a má aplicação dos recursos públicos. E a gente se despede com um vídeo da ouvidoria do TCE. Até mais!
Essa é a Daniela. Ela já foi assaltada 2 vezes. Na sua rua não tem iluminação, o que facilita a ação dos bandidos. Daniela denunciou na ouvidoria do Tribunal de Contas. A prefeitura foi notificada e instalou a iluminação pública. Hoje, a Daniela pode andar sem medos dos ladrões. Faça como a Daniela. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800 644 5800. Tribunal de Contas do Tocantins.